O Corinthians pensou no brasileiro, pela sua situação. E o São Paulo estava com a cabeça onde, Birner? Perdeu para o Cuiabá. Tudo bem? Tudo bem, William? Tudo jóia. Boa noite a você. Elton, muito bem-vindo. Uma honra estar ao seu lado. André, Eugênio, os fãs do esporte. São Paulo pensou na Copa do Brasil e o Corinthians pensou no Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo não queria pensar na Copa do Brasil hoje. Senão o Dorival teria colocado um time completamente reserva. Eu acho que ficou muito claro que o nível de concentração do São Paulo, a concentração do São Paulo foi muito menor hoje. E isso a gente fala pela intensidade do time, além de algumas questões da escalação, que a gente pode falar ao longo do programa, do que vinha sendo. O Corinthians precisa mais de pontos no Brasileiro do que o São Paulo precisa. Claro. Então dá para perceber claramente que depois do São Paulo ter eliminado o Palmeiras, e eu acho que isso pesa muito, porque o Corinthians passou contra o América, o Corinthians passou contra o Remo nos pênaltis, depois ele passa de novo nos pênaltis contra o Atlético, e depois ele vai para os pênaltis contra o América. E ganhar do América em casa era, entre aspas, que fique bem claro, uma obrigação. Sim. Porque o América é um time da parte de baixo da tabela, com uma folha de pagamento muito menor e com uma camisa muito menos pesada que a camisa corintiana. O América hoje quase apronta no Maracanã. O São Paulo aprontou, né? O São Paulo tirou o temido Palmeiras, uma das duas grandes equipes mais vencedoras das últimas temporadas, a outra equipe é o Flamengo, obviamente, dentro do Allianz, jogando mais. Então aí, para mim, parece muito claro que a equipe deu uma relaxada. O São Paulo teve folga na segunda, teve folga na terça. Os jogadores voltaram na quarta-feira à tarde. O São Paulo muitas vezes faz seus treinos de manhã. Para jogar bem esse jogo, a atuação do São Paulo foi abaixo do que deveria. Eu não acho que o São Paulo vai manter o seu padrão de atuação que a gente viu contra o Fluminense, os dois jogos contra o Palmeiras sempre. É normal que oscile, mas achei que a oscilação foi muito grande. E eu acho que isso tem muito a ver com o fato do São Paulo estar muito mais concentrado no jogo da terça-feira do que nesse jogo. E não é só o time, a torcida também. Todo o ambiente, entre aspas, São Paulino está pensando no jogo da terça-feira. O ambiente corintiano não podia pensar só no jogo da terça-feira por conta do que o André falou, da questão do time poder entrar na zona do rebaixamento num confronto direto. Então, eu acho que a vitória do Cuiabá foi merecida. O Corinthians correu mais risco hoje de perder do que de empatar, mesmo com uma atuação fraca do Bahia, o que é uma rotina, né? O que diz muito sobre o que pode acontecer na terça-feira se o Corinthians não ligar, não acontecer aquela coisa que de vez em quando joga muito bem e talvez precise jogar muito bem contra o São Paulo para conseguir um bom resultado mesmo dentro de casa. O que mais me incomoda quando fala de desempenho no Corinthians é quando o Luxemburgo monta uma linha de 5, porque é uma linha de 3 que vira linha de 5, que o Fábio e o Fagner voltam na linha dos 3 zagueiros, o time não se torna consistente defensivamente. E dá para você jogar com linha de 5 e ser ofensivo, não tem nenhum problema. Se você souber esmagar a saída de bola, se você souber ter um jogo muito agudo quando você recebe a bola e marcar com força, você pode tornar o jogo muito desagradável para o adversário. Mas o Corinthians marca com linha de 5, preenche o meio de campo às vezes e mesmo assim não consegue tornar o jogo difícil para o adversário. E o São Paulo tem conseguido pressionar muito saída de bola. O São Paulo ganha o meio-campo várias vezes. O São Paulo ganhou o meio-campo contra o Palmeiras e ganhou o meio-campo contra o Fluminense. Sim. Né? Então, as atuações do São Paulo, e esse é um jogo diferente, porque é o jogo aí Itaquera, porque tem um peso de semifinal da Copa do Brasil. A gente vai ter colado no linha de passe uma entrevista com o Rodrigo Nestor. Eu vou dar aqui na sequência, terminando linha, um pequeno spoiler, ele cita a pressão do São Paulo por títulos grandes e ela estará em campo. Claro. Ou seja, o São Paulo, de algum jeito, ele entra em campo mais pressionado pelo que não aconteceu, que não acontece há anos, do que o Corinthians no jogo. Então, esse jogo tem algumas características específicas, diferentes que podem pesar, porque são seres humanos em campo. Porém, em tese, olhando com frieza, a frieza que talvez não seja a ideal para o jogo, o Corinthians precisa preencher o meio de campo para impedir que o São Paulo fique... Agora precisa preencher... Ele cita aqui a arbitragem, né, José Manuel de Barros? 2 pênaltis, eu diria, polêmicos. O primeiro, para mim, ali não foi nada. O segundo, também não, mas um pouco mais contestável, né, do que o primeiro. De qualquer forma, a arbitragem foi ali protagonista do jogo. O primeiro pênalti foi desperdiçado pelo Cuiabá, o segundo convertido. Como é que você avalia esse São Paulo hoje? E também o que disse o Luciano em relação à arbitragem. Ele fala, né, em conjunto com a arbitragem e na sequência completa. Não vou falar mais para não ser suspenso. Apesar que teve jogador aí do Palmeiras que falou
coisas piores e não foi suspenso. Zé, tudo bem? Fala aí desse São Paulo e Cuiabá. Ele já está suspenso do próximo jogo porque no banco, né, por reclamação contra a arbitragem, tomou cartão amarelo quando estava no banco de reservas, está fora do próximo jogo do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Ele e o Calleri, os dois atacantes, desfalcam o São Paulo no Morumbi, onde o São Paulo manda bem. Antes de mais nada, né, o Cuiabá abriu 10 pontos da zona do rebaixamento, né? Só foi a segunda vitória. O Cuiabá é um ótimo visitante no Campeonato Brasileiro, mas vinha sendo um mandante muito ruim, muito fraco. E a gente esperava um pouco mais do São Paulo, né? Que o São Paulo pudesse, a partir do jogo de hoje, sei lá, ser uma equipe que, ao visitar os seus adversários, impusesse uma dificuldade maior. Né? O São Paulo, eu sei que o Dorival andou analisando em jogos anteriores, que não havia jogado mal, por exemplo, contra o Grêmio, quando perdeu jogando lá em Porto Alegre, né? Que havia feito alguns jogos melhores em que os resultados não mostravam o que era o São Paulo como visitante. Mas hoje, apesar da péssima arbitragem, o São Paulo, realmente, pelo péssimo segundo tempo que fez, né? Diminui um pouco dessa força de reclamação, que eu acho que é válida ainda assim, né? Primeiro pênalti, eu não vi nada no lance. E assim, o árbitro, quando foi chamado pelo VAR, ele referendou o que o VAR, né, viu. Ou seja, o Rodrigo Nunes de Sá, que é FIFA. Ou seja, um FIFA está no VAR e um árbitro que não é FIFA está ali apitando, até desconhecido, eu perguntei, me perdoe, né? Eu não conhecia o seu Bruno Mota Correia, lá do Rio de Janeiro, né? Mas quando ele foi chamado, eu já fiquei, ih, rapaz, será que ele vai ter personalidade para contestar um árbitro mais experiente, de mais nome? Não contestou. E para mim, ele referendou um erro do árbitro de vídeo pelas imagens mostradas pra gente. Daqui a pouco aparece uma e que faz a gente mudar de ideia, mas pelas imagens mostradas pra gente, não foi pênalti, foi mal marcado. O segundo, quando o replay mostrou em câmera lenta, falei, houve um toque, ele vai marcar o pênalti. Parece pênalti. Mas no lance normal, sem ser replay, né, aquilo que uns amigos meus dizem, né, no slow motion, na câmera lenta, até beijo de neto em avó é agressão, né? E assim, a sensação num primeiro momento na câmera lenta é que era pênalti. No lance normal não parece pênalti, entendeu? Por isso que eu acho que é muito discutível o segundo pênalti marcado, né? E também o São Paulo pode contestar sim, é válida toda a discussão. Eu fico muito na dúvida em relação ao segundo lance. Acho que sem replay, sem câmera lenta, eu não marcaria o segundo lance. Ou seja, péssima arbitragem e o São Paulo tem razão de reclamar contra o que fez o senhor Bruno Mota Correia e também o Rodrigo Nunes de Sá na arbitragem dos dois, né? Acho que o de vídeo apitou mais, mandou mais no jogo do que o árbitro de campo, apesar de ter sido chamado para ver. Então essa é uma questão. Tem que reclamar, tem direito de reclamar o São Paulo, péssima arbitragem, como no Palmeiras também deram um pênalti pro Fortaleza, que não foi, na minha visão, de jeito nenhum, um pênalti marcado de bola ali no cotovelo, no braço do Marcos Rocha, né? Agora, o segundo tempo do São Paulo, e não é o segundo tempo do São Paulo, né, que foi péssimo. O São Paulo, como visitante, a gente pode discorrer isso mais à frente, é péssimo. O São Paulo fora de casa, eu vou te falar uma coisa, ele é o segundo melhor mandante do campeonato, é o segundo melhor em casa, tem 21 pontos conquistados, mas fora de casa ele é 19º, só 4 pontos fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então a derrota também passa muito por isso, de que o São Paulo fora de casa é muito fraco, não joga nada, né? Invalida o que ele faz em casa ou o que ele faz nos outros campeonatos? Claro que não, né? Mas assim, é uma coisa para se estudar, né? Acho que o Dorival tem que, sei lá, tentar fazer alguma coisa diferente fora de casa, porque vai muito mal o São Paulo como visitante no Campeonato Brasileiro.